Você já percebeu que para muitas pessoas, recomeçar virou apenas um hábito cansativo? Muda o ano, muda a promessa, muda a agenda, muda o discurso, mas, por dentro, algo permanece exatamente no mesmo lugar. E é por isso que, depois de algum tempo, tudo começa a soar familiar demais. A empolgação diminui, a disciplina pesa, a motivação oscila, a esperança, que parecia tão viva no começo, vai se dissolvendo silenciosamente até virar apenas mais uma tentativa arquivada na memória. Talvez você conheça bem essa sensação. Você decide que agora vai ser diferente, que agora vai conseguir, que agora vai se esforçar mais, que agora vai ser mais forte, mais focado, mais fiel, mais constante. E por um tempo, funciona. Mas então, algo invisível acontece. Algo puxa você de volta para o mesmo ponto interno de sempre. E não importa quantas vezes você tente, não importa quantas estratégias você aplique, não importa quantos planos você construa, você sente que sempre começa do mesmo lugar. E aqui está algo importante que precisa ser dito logo no início, com honestidade e sem espiritualização barata. O problema não é falta de força. O problema não é falta de disciplina. O problema não é falta de fé. O problema é o lugar de onde você está vivendo. Porque quase todo recomeço humano falha pelo mesmo motivo. Ele tenta mudar o caminho sem mudar o ponto de partida. E isso cria um ciclo silencioso de frustração. Você tenta avançar, mas algo dentro de você continua operando a partir do mesmo centro antigo. O mesmo medo, a mesma cobrança, a mesma sensação de insuficiência, a mesma necessidade de provar valor, a mesma tentativa de controlar tudo para não se perder de novo. E isso cansa. Cansa não apenas o corpo, mas a alma. Cansa não apenas as emoções, mas a esperança. Talvez você esteja cansado hoje não porque faz demais, mas porque vive do lugar errado. E talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras e mais confrontadoras que você pode ouvir. Jesus conhecia profundamente esse padrão humano. Ele conhecia essa tendência de tentar consertar a vida sem tocar no centro, de tentar melhorar o comportamento sem deslocar a identidade, de tentar começar de novo, mantendo o mesmo eu no comando. E é exatamente por isso que o recomeço que ele ensinou é tão diferente do recomeço que o mundo pratica. As pessoas tentam recomeçar mudando o que fazem. Jesus ensinou a recomeçar mudando de onde se vive. As pessoas tentam virar a página mantendo a mesma identidade. Jesus ensinou que algumas páginas só mudam quando o livro inteiro muda. E por isso muitas das palavras de Jesus soavam estranhas, radicais, exageradas, até desconfortáveis. Quando ele dizia: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo", ele não estava falando de auto-ódio. Ele estava falando de autodeslocamento, de sair do centro antigo, de abandonar o lugar de onde você sempre tentou sustentar a si mesmo, de permitir que um novo centro se estabeleça. E talvez esse seja o recomeço que você nunca praticou. Você tentou melhorar o eu antigo. Jesus te convida a nascer para um eu novo. Você tentou consertar padrões antigos. Jesus te convida a sair do lugar de onde esses padrões nascem. Você tentou disciplinar comportamentos. Jesus te convida a transformar identidade. Por isso ele disse algo que não deixa espaço para interpretação confortável. Necessário vos é nascer de novo, não ajustar, não reformar, não tentar mais forte, nascer de novo. E nascer de novo não é começar outra fase da mesma vida. É começar a viver a partir de outro lugar. Talvez você tenha começado muitas vezes ao longo da vida, mas talvez você nunca tenha recomeçado de verdade. Porque o recomeço que o mundo ensina é horizontal. Mais esforço, mais método, mais controle, mais disciplina.
Já o recomeço que Jesus ensina é vertical. Outro centro, outra fonte, outro lugar interno. É por isso que, quando ele começou a ensinar publicamente, ele não chamou pessoas para um curso. Ele não ofereceu um plano de melhoria pessoal. Ele não apresentou um sistema de autoaperfeiçoamento. Ele chamou para uma travessia. Segue-me. Não aprenda comigo. Não assista de longe. Segue-me. Ou seja, venha habitar o lugar de onde eu habito. E talvez seja exatamente isso que você mais precisa agora. Não de mais um plano, não de mais uma meta, não de mais uma tentativa, mas de um deslocamento interior, de sair do lugar do medo para o lugar da confiança, do lugar da carência para o lugar da filiação, do lugar do controle para o lugar da entrega, do lugar da sobrevivência para o lugar da vida. E isso muda tudo, porque quando você vive do lugar errado, até as coisas certas pesam, até os sonhos se tornam cobranças, até a fé se torna esforço. Talvez você esteja exausto não pelo que você faz, mas pelo peso de quem você acha que precisa ser. Jesus falou diretamente com pessoas assim quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não estava oferecendo férias. Ele estava oferecendo mudança de centro. Ele estava dizendo, em outras palavras, venha viver de outro lugar. E aqui eu preciso ser muito claro com você, com amor e verdade. Se você recomeçar este tempo da sua vida do mesmo lugar interno de antes, você pode até mudar o cenário, mas vai repetir o enredo. E Jesus não quer que você viva em looping. Ele quer que você atravesse. Por isso, antes de continuar, eu preciso te avisar de algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer juntos um momento especial de oração. Não é uma oração genérica, não é uma oração para pedir força, não é uma oração para tentar mudar. É uma oração de reposicionamento, uma oração para deslocar o centro interior, para encerrar ciclos antigos, para escolher conscientemente um novo lugar de existência diante de Deus. E essa oração vai ser feita todos os dias aqui neste canal, não como repetição vazia, mas como permanência. Porque entender isso apenas com a mente não sustenta a transformação. É preciso habitar. Agora, continue comigo. Porque antes de orar, você precisa entender. E o que você precisa entender agora é porque quase todo mundo recomeça. E quase ninguém muda. É isso que vamos atravessar na parte 2. Se você observar com atenção, vai perceber um padrão silencioso que atravessa quase todas as tentativas humanas de recomeço. As pessoas mudam a rotina, mudam o ambiente, mudam os compromissos, mudam as promessas, mudam até as companhias, mas continuam vivendo do mesmo lugar interior que produziu a vida da qual elas estão tentando sair. E é aqui que quase todos se perdem. Porque o problema nunca foi apenas o que você fez. O problema sempre foi de onde você fez. É como tentar limpar a água de um rio, jogando baldes de água mais limpa dentro dele, sem jamais ir até a nascente. Você até percebe uma melhora momentânea. Por um tempo, a água parece menos turva, mas inevitavelmente tudo volta ao mesmo estado, porque a fonte nunca foi tocada. Jesus sempre ia à nascente. Quando ele queria transformar alguém, ele não começava apontando comportamentos, ele não começava listando erros, ele não começava exigindo desempenho, ele começava revelando identidade. Isso é profundamente diferente de tudo o que estamos acostumados. Veja, nós vivemos em uma lógica invertida. Acreditamos que, se fizermos as coisas certas, nos tornaremos as pessoas certas. Jesus ensinava o oposto. Quando você passa a se ver a partir do lugar certo, suas ações naturalmente se alinham. Por isso, quando ele olha para Simão e diz: "Tu és Pedro", ele não está descrevendo quem aquele homem era naquele momento. Simão ainda era instável, impulsivo, inseguro, oscilante,
cheio de contradições internas. Mas Jesus o chama de rocha antes que ele se torne rocha. Por quê? Porque o recomeço não acontece quando você age diferente. Ele acontece quando você passa a se ver diferente. Essa é uma chave que quase ninguém entende conscientemente. A maioria das pessoas tenta mudar o que faz, mantendo a mesma imagem interna de quem é. E isso cria um conflito permanente. Você tenta agir como alguém novo, mas ainda se sente como alguém antigo. E cedo ou tarde, você volta a agir como aquilo que você acredita ser. Não porque você seja fraco, mas porque identidade sempre vence esforço. Jesus entendia isso profundamente. Por isso ele dizia: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O tesouro é o depósito interno de identidade. É o lugar onde você guarda suas verdades mais profundas sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida. E se esse tesouro não muda, nada muda de verdade. Talvez você esteja tentando recomeçar este tempo da sua vida, ainda se vendo como alguém cansado, limitado, atrasado, insuficiente, falho, pequeno, sempre em dívida. E mesmo que você faça coisas novas, você fará tudo a partir dessa lente, e por isso tudo se torna pesado, tenso, frágil, difícil de sustentar. Jesus veio exatamente para trocar essa lente. Por isso, ele dizia coisas que iam direto ao centro da identidade das pessoas. Já não vos chamo servos, mas amigos. Vós sois a luz do mundo. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ele não estava motivando, ele estava reposicionando. Jesus sempre recomeçava as pessoas pelo centro, e talvez você nunca tenha feito isso conscientemente. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser alguém melhor, sem nunca ter permitido que Deus te dissesse quem você realmente é. E enquanto isso não acontece, você vive tentando conquistar valor. Você trabalha para merecer, ama para ser aceito, obedece para não ser rejeitado, se esforça para ser suficiente, e isso cria uma vida inteira de tensão interior. Você até pode ter momentos de alívio, mas nunca descansa de verdade. Jesus oferece algo completamente diferente. Ele oferece uma vida que flui, não uma vida que luta o tempo todo. Por isso ele diz: permanecei em mim. Não esforce-se. Não prove. Não construa sozinho. Permaneça. Porque permanência muda fonte. Permanência muda centro. Permanência muda identidade. Quando você permanece, você começa a agir a partir do que recebe, não para tentar conseguir. E isso muda tudo. Talvez você esteja começando este tempo da sua vida exausto, não porque faz demais, mas porque vive há muito tempo tentando sustentar a si mesmo. E Jesus te diria algo simples e libertador: você não foi criado para ser a fonte da sua própria vida. Por isso ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele não estava falando apenas de saciedade emocional. Ele estava falando de cessar essa busca desesperada por preenchimento externo. Essa corrida constante para se sentir inteiro. Essa tentativa interminável de provar que você é suficiente. Quando você muda a fonte, você muda a forma de viver. E isso produz um recomeço que não depende de motivação, porque motivação oscila, emoção cai, energia varia, mas identidade sustenta. Talvez você esteja esperando sentir algo para mudar algo. Jesus ensinou o oposto. Mude o lugar interno e os sentimentos seguem. Você não espera sentir paz para confiar. Você confia e a paz cresce. Você não espera sentir segurança para descansar. Você descansa e a segurança se aprofunda. Você não espera sentir amor para amar. Você ama e o amor se revela. Jesus nunca pediu às pessoas que esperassem se sentir prontas para segui-lo. Ele dizia: segue-me, e no caminho
tudo se transformava. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para recomeçar. Jesus te diria: você não recomeça quando se sente pronto. Você se sente pronto depois que recomeça. Mas recomeçar no reino não é mudar de atividade, é mudar de lugar interior. E esse convite está diante de você agora. Você não precisa de mais um plano. Você não precisa de mais uma promessa. Você não precisa de mais um esforço. Você precisa de um deslocamento. E isso é mais sério do que parece. Porque depois que você enxerga isso, você não consegue mais voltar inconscientemente para o mesmo centro. Você pode até repetir comportamentos antigos por um tempo. Pode até tropeçar em hábitos velhos. Pode até sentir medos conhecidos reaparecerem. Mas algo mudou. Você já não é mais o mesmo. E isso muda a natureza da sua caminhada. Jesus não veio para te dar técnicas. Ele veio para te dar um lugar. Ele dizia: permanecei em mim. Não copie meus gestos. Não repita minhas frases. Permaneça. Porque quando você permanece, você muda de solo. E tudo que cresce em solo novo cresce diferente. Talvez você esteja percebendo agora algo importante. Nunca lhe faltou força. Lhe faltou lugar. Você não estava fraco, você estava deslocado. Você não estava incapaz, você estava desconectado. Você não estava perdido, você estava vivendo a partir de uma fonte que não podia sustentar você. Jesus te chama agora a voltar para a fonte. Não como alguém que volta envergonhado depois de errar, mas como alguém que finalmente entende onde sempre pertenceu. E é isso que nos leva à parte mais delicada e mais poderosa desse recomeço. Porque entender isso muda tudo, mas escolher viver a partir disso muda o seu destino. É isso que vamos atravessar juntos na parte 3. Agora que você entende que o recomeço que Jesus ensina não é tentar de novo, mas nascer de outro lugar, algo muda silenciosamente dentro de você. Tudo começa a ficar mais simples e, ao mesmo tempo, mais sério. Porque depois que você enxerga isso, você não pode mais fingir que não viu. Você pode até repetir comportamentos antigos por um tempo. Pode até escorregar em hábitos velhos. Pode até sentir os mesmos medos aparecerem. Mas você já não é mais o mesmo. E isso muda a natureza da sua caminhada. O erro já não define você. A queda já não te expulsa do caminho. O tropeço já não anula a travessia. Porque agora você não vive mais tentando chegar a um lugar. Você vive a partir de um lugar. Jesus nunca convidou pessoas para uma técnica. Ele nunca ofereceu um método de autoaperfeiçoamento espiritual. Ele nunca prometeu uma vida sem conflitos. Ele ofereceu um lugar. Por isso ele dizia: permanecei em mim, não aprenda comigo, não me imite, não tente ser como eu. Permaneça, porque quando você permanece, você muda de solo. E tudo que cresce em solo novo cresce diferente. Talvez você esteja percebendo agora algo que nunca tinha nomeado antes. O seu maior cansaço nunca veio do excesso de tarefas. Veio do excesso de autossustentação. Você tentou ser forte o tempo todo. Tentou ser suficiente o tempo todo. Tentou se manter inteiro com recursos internos que nunca foram feitos para carregar esse peso. E isso desgasta a alma. Jesus te diria hoje algo profundamente libertador. Você não foi criado para ser a fonte da sua própria vida. Por isso ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele não estava falando apenas de alívio emocional. Ele estava falando de cessar essa vida de busca constante. Essa tentativa interminável de preencher vazios com esforço, controle, desempenho ou aprovação. Quando você muda a fonte, você muda a forma de existir. E isso produz um recomeço que não depende de motivação. Porque motivação oscila, emoção varia, energia sobe e desce, mas identidade sustenta. Talvez você tenha vivido esperando sentir algo para então mudar algo. Jesus ensinou o oposto.
Você não espera sentir paz para confiar. Você confia e a paz cresce. Você não espera sentir segurança para descansar. Você descansa e a segurança se estabelece. Você não espera sentir amor para amar. Você ama e o amor se aprofunda. Jesus nunca pediu às pessoas que esperassem se sentir prontas para segui-lo. Ele dizia: segue-me, e no caminho tudo se transformava. Talvez você tenha passado muito tempo esperando o momento certo, esperando se sentir pronto, esperando ter mais fé, esperando ter mais força. Jesus te diria: você não se sente pronto para recomeçar. Você se sente pronto depois que recomeça. Mas recomeçar no reino não é mudar de atividade, é mudar de lugar interior. E esse convite está diante de você agora, não como pressão, não como cobrança, não como exigência, mas como travessia. E aqui está algo que precisa ser dito com muita clareza. Depois que você entende isso, você não consegue mais viver em automático. Você começa a perceber quando está voltando para o lugar antigo. O lugar da pressa, da cobrança, do medo, da comparação, da tentativa constante de merecer. E agora você tem escolha. Você pode perceber e voltar, porque recomeço verdadeiro não é um evento, é uma habitação. Jesus não veio para te dar técnicas espirituais. Ele veio para te oferecer permanência. Por isso ele dizia: em casa de meu pai há muitas moradas. Ele não estava falando apenas de um futuro distante. Ele estava falando de estados de vida, de lugares internos, de posições de descanso. Talvez você tenha vivido muito tempo como alguém sempre de passagem, sempre inseguro, sempre provisório, sempre tentando não errar para não perder tudo. Jesus te oferece casa. E quando você vive a partir desse lugar, tudo muda. Você não entra mais nos dias tentando sobreviver a eles. Você entra como quem habita. Você não entra mais nos desafios tentando resistir. Você entra como quem atravessa com companhia. Você não entra mais nos relacionamentos tentando se proteger o tempo todo. Você entra como quem já está seguro. E isso muda suas escolhas. Você começa a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo, a esperar sem ansiedade, a agir sem pressa. Porque você já não está mais tentando se salvar. Você já foi salvo e agora vive a partir disso. É por isso que o recomeço que Jesus ensina não é algo que você pensa. É algo que você escolhe, é algo que você atravessa, é algo que você encarna. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Não vamos pedir um recomeço, não vamos implorar por mudança, não vamos suplicar por transformação. Vamos nos posicionar nela. Então, onde você estiver agora, apenas desacelere por um instante. Não como um ritual, mas como um gesto de presença. Respire fundo uma vez e outra vez. E agora, em silêncio primeiro. Reconheça com honestidade de onde você estava vivendo até hoje, talvez do medo, talvez da culpa, talvez da carência, talvez da autoexigência, talvez da comparação, talvez da tentativa constante de ser suficiente. Não se julgue, apenas veja. E agora vamos orar juntos. Pai, eu venho diante de Ti não para pedir um tempo melhor, mas para escolher um lugar melhor para viver. Eu reconheço que muitas vezes tentei recomeçar sem sair do mesmo centro. Tentei mudar por fora sem permitir que o Senhor me mudasse por dentro. Hoje eu não quero apenas um novo começo, eu quero um novo lugar. Eu deixo diante de Ti o lugar de onde eu estava vivendo, o lugar da pressa, da cobrança, do medo, da carência, da tentativa constante de merecer. Eu não quero mais viver tentando sustentar a mim mesmo. Hoje eu recebo o lugar que o Senhor me oferece. Eu recebo o lugar de filho. Eu recebo o lugar de descanso. Eu recebo o lugar de permanência. Eu recebo o lugar de confiança. Eu escolho viver a partir da Tua presença, não da minha falta.
Eu escolho viver a partir do teu amor, não do meu medo. Eu escolho viver a partir do que o Senhor diz que eu sou e não do que o mundo diz que eu preciso ser. Eu encerro agora os ciclos que nasceram da insegurança, da autoexigência e do controle. E eu inicio hoje uma vida que flui do teu espírito, do teu cuidado e da tua direção. Que este não seja apenas um novo tempo, que seja um novo lugar, que não seja apenas uma nova fase, que seja uma nova fonte. Eu recebo, eu aceito, eu vivo, em nome de Jesus. Amém. Se puder, fique alguns segundos em silêncio depois disso. Não corra, não pule esse momento. Essa oração será feita todos os dias aqui neste canal. Não porque ela seja mágica, mas porque ela reposiciona. Porque o recomeço verdadeiro não é um evento, é uma habitação. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho viver de um novo lugar. Isso não é para o algoritmo, é para o seu próprio coração. E se você quer continuar caminhando a partir desse lugar, este canal existe para isso. Não para te dar respostas prontas, mas para te ajudar a viver do lugar certo. Porque quando o lugar muda, tudo muda.